Eles aparecem em estátuas, dão nomes a avenidas, rodovias. Nós fomos ensinados por décadas que eles eram desbravadores, corajosos, que expandiram o território brasileiro, mas a história é mais complexa do que monumentos de bronze e nomes de avenidas. Quem foram de fato os bandeirantes? Exploradores destemidos ou caçadores de pessoas? Para o Enem, entender os bandeirantes é compreender a expansão territorial do Brasil colonial. Só que para formar pensadores é necessário ir além do mito, porque a pergunta não é simples, é histórica. Expansão para quem? Progresso para quem? Então vamos lá, pessoal. Pela segunda vez estamos gravando sobre os bandeirantes, tá bom? Que surgiram principalmente na região de São Paulo entre os séculos 17 e início do século 18, tá? Eles eram organizados em expedições chamadas bandeiras e eles entravam no interior do território colonial. Havia diferentes tipos de expedições, tá bom? Tinha expedição de apresamento, que capturavam indígenas para escravização. Tinha também de prospecção, que ficava em busca de metais preciosos, e as de contrato, que atuavam a serviço da coroa ou de senhores locais também. Documentos históricos mostram que milhares de indígenas foram capturados, especialmente em missões jesuíticas no sul e no centro-oeste. A destruição de aldeamentos e a violência foram práticas recorrentes, inclusive contra jesuítas. Ao mesmo tempo, as bandeiras contribuíram para a ampliação efetiva do território, além dos limites que eram definidos pelo Tratado de Tordesilhas, consolidando áreas que mais tarde seriam conhecidas como parte do Brasil. Então tudo isso é verdade, ok? Tranquilo, até aqui, tranquilo. Eles colaboraram, mas também eliminaram. E aí vem a descoberta do ouro em Minas Gerais ali no final do século XVII. E isso intensificou a importância das expedições paulistas. O ciclo do ouro, gente, alterou profundamente a economia colonial e deslocou, tá? O eixo econômico do Nordeste açucareiro aqui para o Sudeste minerador. E aqui está a engrenagem histórica que eu quero que você entenda. Interesses econômicos moldam narrativas. No século XIX, início do século XX, durante a construção de uma identidade nacional republicana, os bandeirantes foram exaltados como símbolos de coragem e empreendedorismo. A violência contra populações indígenas foi minimizada, foi silenciada, tentou-se apagar essa história. A memória foi seletiva. Para o vestibular é essencial compreender essa construção historiográfica. O herói para alguns e agente de violência para muitos outros. Muitos outros. Os bandeirantes, gente, eles ampliaram o território colonial? Sim. Contribuíram para a formação especial do Brasil? Sim. Mas isso elimina a violência praticada contra povos indígenas? Claro que não. A história não é tribunal moral, mas também não é propaganda. A história exige complexidade. Talvez a pergunta mais importante seja essa: quem decide quem é herói? Quem tem o poder de transformar a violência em narrativa gloriosa? Estudar os bandeirantes não é escolher lados emocionais. É entender como economia, território e memória estão sempre entrelaçados. Sempre. Galera, estamos chegando ao fim desse nosso bate-papo, mas é um bate-papo rápido, rasteiro, pai bola, mas nós temos outro vídeo aqui no canal, tá bom? Bandeirantes, heróis ou vilões. Ali eu conto a história mais completa do que eles fizeram de bom e também o que fizeram de ruim. Combinado? Se você tiver ficado curioso, assista
o outro vídeo também. Ó, eu moro em uma cidade em que a bandeira da cidade tem um bandeirante bem no meio dela. E aí, fica a pergunta. Hoje nós estamos recontando a história dos bandeirantes. Hoje nós os vemos, teve a sua importância, mas também os vemos como assassinos. Esta é a palavra. E aí? A gente chegando a essa conclusão, o que seria o correto? Muda os nomes das avenidas? Derrubam as estátuas? O que a gente faz? O que você acha? Essa história sendo recontada, a Europa está indo nessa ideia, tudo bem? Lá na Bélgica, a estátua do rei Leopoldo II foi derrubada. O que nós teríamos que fazer aqui no Brasil? O que vocês acham? Temos que apagar essa história? Não, mantém, deixa como tá, que tá tranquilo. Apenas reconta a história, mas mantém os símbolos. Eu fiquei curioso. Me dá a sua opinião aqui. Combinado? Galera, então fico por aqui pela segunda vez falando dos bandeirantes. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Combinado? Canal Humano Mundo. Todo dia é dia de história e hoje é dia deles de novo. Os bandeirantes. Heróis ou vilões? O que você me diz? Até mais.